Olá, tudo bom? Sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o 9º ano nós vamos falar sobre biotipos corporais, né? O que são biotipos corporais? Quando a gente fala nessa palavra, né, biotipos, a gente entende que existem vários tipos de corpos, né? Biotipos corporais. Quando a gente pensa assim, fala assim, talvez seja isso. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, na nossa aula de hoje. A gente vai ver quais são as diferenças de cada tipo de corpo, né, de cada tipo de fisiologia, né. E quando a gente fala de biotipos corporais, a gente já fala sobre especificamente 3, né. O ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Mas, professora, o que é isso, esse nome complicado, né? Então, a gente vai tentar explicar para vocês melhor o que é cada um deles na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Você já ouviu falar nos biotipos físicos e como eles podem afetar na sua atividade física? Como explicar que você e seu amigo façam o mesmo treino e tenham os resultados tão diferentes? Não vamos te dar a resposta agora, mas pode ter certeza que não é nem azar e nem culpa do destino. Quer dizer, do destino pode até ser. Então aí a gente já vê essas duas imagens, né? Quando a gente fala ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. E nessa imagem ao lado são atletas que têm biotipos diferentes, né? Uns mais altos, outros mais baixos, uns mais musculosos, outros mais magros. E a gente vai entender o porquê que existem essas diferenças, né? Vamos continuar. Nós temos os 3 biotipos físicos. Quem falou em biotipos pela primeira vez foi o americano William, que ele é um fisiologista. Em 1954, ele lançou o livro Atlas of Man, em que separava os seres humanos em 3 grupos, de acordo com as suas características físicas, os biotipos, né? Endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. O endomorfo são homens e mulheres que têm muita facilidade em acumular gordura corporal e ganhar músculos. Apesar da cabeça larga e arredondada, pescoço curto e grosso, pernas e braços curtos em relação ao tronco, homens possuem a cintura arredondada e larga, enquanto as mulheres, quadris mais largos que os ombros. Nós temos os ectomorfos, né, que por sua vez são altos e magros, possuem braços e pernas compridos, pés e mãos pequenos, com pouca gordura e massa corporal. Seus corpos são alongados e geralmente frágeis. E nós temos os mesomorfos, que são biotipos intermediários, geralmente descritos como tendo corpo atlético, define vários professores, né? Possuem um corpo magro e têm a facilidade de ganhar massa muscular. Seus braços e pernas são bem desenvolvidos, com músculos fortes e definidos. Então, antes da gente continuar nossa aula, a gente vê a definição dos 3, né? Nós temos aí os endomorfos, que eles têm tanto a facilidade de ganhar massa quanto gordura. Já os ectomorfos, eles têm a dificuldade tanto de ganhar massa quanto gordura. Normalmente eles são mais magros e altos. E os intermediários, né? Os mesomorfos, que eles são ditos como os sortudos, né? Que normalmente eles são caracterizados como os portes atléticos, né? Eles têm a facilidade de ganhar massa muscular e já têm uma fisiologia mais magra, né? E a gente vai entender melhor o que é cada um deles. Hoje sabe-se que o biotipo é essencial para determinar o sucesso em determinada modalidade esportiva. E cada modalidade requer atributos diferentes de seus praticantes. Para deixar mais claro, ela compara o basquete e a ginástica olímpica. Um requer jogadores altos para acertar mais facilmente a cesta e o outro requer atletas baixos para conseguirem executar saltos com giros, né? Que são os mortais, com mais facilidade e perfeição. Imagina só, um jogador de basquete tentando executar mortais. Qual seria a altura necessária do salto para que ele conseguisse fazer o movimento sem bater a cabeça no chão, né? Então a gente já começa a falar sobre os biotipos e a atividade física, né? Existem várias modalidades que elas requerem alguns biotipos físicos, né? Querendo ou não, é um pouco excludente, né? Quando a gente acabou de ver, imagina só,
Um atleta de basquetebol muito alto tentando fazer aqueles giros, né? Aqueles mortais que os ginastas fazem, né? Então eles teriam que saltar muito alto para que eles não se machucassem, não batessem a cabeça no chão. Então imagina também um ginasta tentando executar uma cesta no basquetebol, né? Quão alto ele deveria jogar e quão alto o pulo deveria ser para ele tentar chegar à cesta do basquete. Então a gente já vê, né, que cada um ele puxa um pouco de cada biotipo, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Os endomorfos, modalidades, nós temos a modalidade de força, como o arranco, o arremesso e o rugby, né? Os ectomorfos, nós temos as modalidades que necessitam de resistência cardiorrespiratória e leveza, como as maratonas, ginásticas rítmica, nados sincronizados e outros, né? E os mesomorfos, modalidades que necessitam de grande tônus muscular e gordura corporal baixa, como os argolas, fisiculturismo e outros. Vamos falar sobre cada um. Mas a professora faz questão de lembrar que sempre haverá exceções, né? Como o campeão olímpico Usain Bolt, né? De biotipo ectomorfo. O Bolt é alto, magro, com braços e pernas compridos, ideal para a modalidade de maratona. Por isso, chegaram a dizer que ele nunca poderia ser um velocista. Que ironia, né? O maior velocista de todos os tempos. Como eu acabei de falar para vocês, cada modalidade ela puxa um tipo de biotipo, mas isso não quer dizer que você não possa praticá-la e tornar-se bom naquilo. Como a gente acabou de ver, uma das exceções é o Usain Bolt, né? Que falaram que ele nunca seria um velocista por seu biotipo, né? Pelo biotipo que ele já nasceu com ele. Mas hoje ele é um dos maiores velocistas de todos os tempos, né? Ele é o maior velocista de todos os tempos. Então a gente tem as exceções também. Continuando, a gente tem um desafio, né? Bom, é agora que a gente responde a pergunta que fez no início. Você sabe quais são os biotipos físicos? Referem-se às características geneticamente herdadas, né? Correto. Então, isso significa que você foi, digamos, predestinado para ter melhores resultados com um tipo de treino do que com outro. E a gente tem um exercitando, né? Nosso exercitando é um pouquinho grande de hoje, vamos ver. A somatotipologia é uma técnica classificatória da composição corporal humana de acordo com determinadas características físicas, que diferencia os seres humanos entre si. Avalia as afirmativas acerca dos componentes da somatotipologia e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira, componente endomorfo, né? Entre seus principais traços, destacam-se tanto os grandes relevos musculares aparentes, como contornos predominantes nas regiões do trapézio, deltoide e abdômen, quanto a uma estrutura óssea mais maciça, na região do punho e antebraço, na presença da gordura corporal é pequena, permitindo boa visualização do arcabouço muscular. 2. Componente mesomórfico. Apresenta como tal característica uma estrutura física, o arredondamento das curvas corporais. Tem-se no indivíduo obeso como bom exemplo a endomorfia plena, pois o relevo muscular praticamente não é notado. Aparecem grandes volumes abdominais, pescoço curto e ombros quadrados. E o componente ectomórfico, né? Aprendido como um componente de magreza, pode ser identificado pela linearidade corporal, com discreto volume muscular e pequena presença de tecido gorduroso. Então, gente, esse nosso exercitando, ele tá bem técnico, né? Mas quando vocês forem ler novamente essa questão, vocês vão notar que existem pontos dentro dessas questões que vocês podem resolver essa questão com muita facilidade, né? Lembra só, quando a gente fala do ectomorfo, a gente lembra como o indivíduo alto, magro, com dificuldade de ganhar gordura e músculo. Então, a gente já tenta lembrar daquela alternativa. Quando a gente lembra do
ectomorfo ou do mesomorfo, desculpa. O mesomorfo é aquele intermediário, que ele é magro, mas ele tem uma facilidade em ganhar massa muscular, ele tem um porte físico mais atlético, então tem aquela facilidade, né? E nós temos o endomorfo, que apesar de ter facilidade de ganhar massa muscular, ele também tem facilidade em ganhar gordura, né? E a gente lembra que ele é um pouquinho mais baixo, mais arredondado. Então, com essas características, vocês vão conseguir responder essa questão, tá? Que ela vai ficar para casa. E aí, para vocês terem acesso a todos os nossos materiais, aos nossos exercitandos, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso e até a próxima aula!